Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Conto com a inscrição de todos vocês no meu canal do YouTube, canal John Copes Facul e canal Pensando Direito. Sou advogado aqui no estado do Rio de Janeiro. Que os senhores curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like, seus comentários, ative as notificações, cutuque o sininho, enfim. Nós vamos falar hoje de uma reportagem da Folha de São Paulo que diz o seguinte: Forças Armadas. General atacado por bolsonaristas critica os que não reconhecem erros e diz que Exército respeita a lei. Chamado de melancia por aliados do ex-presidente, Richard Nunes afirma que legalidade era a única postura plausível. Ex-número 2 da corporação, chefe do Sistema de Proteção da Amazônia, não comenta julgamento de colegas no Supremo Tribunal Federal. Ele está sendo ético, está sendo em relação a esse segundo ponto. Não, ele não pode, não é que ele não comenta ele não pode comentar porque é uma infração disciplinar. Mas agora vamos lá. Para que servem as Forças Armadas no país, então? O país não tem guerra, o país externa, o país tem uma guerra interna. As Forças Armadas, elas deveriam sim respeitar a lei e por ordem do Supremo Comandante Pau d'Água, Lula, deveria ser determinada a GLO, pelo menos no Rio de Janeiro e na Bahia. E, quiçá em Fortaleza, Ceará, se eu não me engano, onde o Comando Vermelho e as facções narcoterroristas, sim, são narcoterroristas, gostem ou não, eles implantam um regime de terror pela lei brasileira, porque a lei de terrorismo diz que não é terrorista só quando envolve questão de religiosa, etc., de etnia, mas no dicionário, se a lei for alterada, pode incluir as facções. E sim, os militares hoje estão agindo como melancias. Por quê? Eu respeito os bons militares, mas a primeira coisa que o Lula fez quando assumiu a presidência foi aumentar o salário do alto comando das Forças Armadas e aumentou o poder judiciário. Então ele se garantiu com as armas e se garantiu com a lei. Com a lei não, com o direito, com a justiça, vamos dizer assim, justiça brasileira, não é a justiça na sua acepção correta da palavra. Então, quando ele diz que ele tem que respeitar a lei, é evidente, ele está chovendo no molhado. Só que o Brasil o Brasil ele tem a cobertura dos Estados Unidos. Ninguém vai atacar o Brasil. O americano não vai permitir. Podem ter certeza disso. Como sempre foi, desde a Segunda Guerra Mundial, onde o americano determinou que o Brasil interviesse, desde a ditadura, onde o americano determinou com o sequestro do embaixador pelo pessoal do Gabeira, o embaixador americano, foi determinado pelo americano que o exército interviesse, senão eles mesmos iriam intervir diretamente. Agora, para que eles estão servindo hoje em dia, os militares? Vamos lá. Com todo respeito aos militares, eu reclamo, não estou criticando uma crítica pejorativa para milindrar a categoria dos militares, negativo. Ao contrário, eu queria e desejo muito, e o povo, grande maioria do povo, tem certeza, grande maioria que pensa um pouco, né? Que tem certeza e não quer ficar sob o julgo de vagabundo. Então é evidente que existe na própria Constituição, na lei, garantia da lei e da ordem, que é a intervenção das Forças Armadas para garantir a lei e a ordem, e a Justiça vai lá e dá o poder de polícia para as Forças Armadas. No Rio de Janeiro não acontece porque o Cláudio Castro é oposição a Lula, só por isso. Então que se exploda a população do Rio de Janeiro porque o governador não é ligado ao PT, a organização, essa ORCRIM, organização criminosa aí, não digo todos, mas a boa parte. Então, os militares têm que atuar efetivamente sim para garantir a lei e a ordem.
em comunidades, montar bases militares lá dentro e ficar. A polícia não tem efetivo para isso, não. Então, monta uma base militar numa comunidade, transfere das ruas, onde eles gostam de ficar passeando, Deodoro, esses locais, e coloca em comunidade, base militar. O BOP fez isso, o BOP botou numa comunidade, ninguém, o bandido não se cria lá. Mas não, ficam aquartelados, pintando calçada, correndo, treinando tiro, andando, voando de helicóptero, paraquedista, Comanf, não sei o quê. E aí e o povo? Que se exploda, porra. Paga imposto e que se exploda. É isso? Então, realmente, está aqui só para ficar falando de que o exército tem que respeitar a lei, sim, mas quando há uma interferência do judiciário em todos os poderes, o ativismo judicial, não tem que haver uma determinação por parte do presidente da República para garantir a lei e a ordem. O Comando Vermelho já está em 26 dos estados. Parece que só no Rio Grande do Sul não tem. O PCC está até lá fora. E aí, para que serve o Exército? Os senhores podem até, fiquem à vontade, comentem no vídeo, etc. Garantir a lei e a ordem. É GLO. Então eles têm que efetivamente, não pode partir deles, está na Constituição. Tem que partir do Lula, mas como o Lula é, no mínimo, leniente com o crime, fica essa situação. E o militar fica nesse conflito aí e fica na posição cômoda de dizer, não, é o chefe no Estado Democrático de Direito, o chefe supremo das Forças Armadas é o presidente da República. Só que o presidente da República é venal. E aí, como é que a gente fica? Por que não monta as bases militares em comunidades? Pacifica as comunidades, expulsa os bandidos de lá. Os bandidos vão ter que mudar de crime, vão ter que migrar. Ou eles vão para o confronto com Força Armada, ou vai esperar entrar numa guerra civil o país. E aí fica mandando Força Nacional, polícia que não tem efetivo para isso. A polícia entra e faz o trabalho dela. Tá? Mas e as Forças Armadas que tem? Blindados, podem derrubar barricadas. Por que não coloca? Porque não interessa. Interessa manter esse estado de violência para empresas de segurança prosperarem, para ganharem licitações do governo. É evidente. Só não vê o que é, mas o pessoal está preocupado com cerveja, com futebol, cachaça, carnaval. Aí o que você quer? Flamengo, Vasco. O país não vai mudar. Assim o país não vai mudar. Mas se tiver alguém com dois ovos entre as pernas, com devido respeito aos senhores que me escutam, mas se tiver e honrar as calças que vestem, ele ia ser decretado uma garantia da lei e da ordem e haveria mais paz no país. Não acabaria com a violência, porque a violência é íncita do ser humano, mas que ia diminuir muito, com certeza aí. Domínio territorial, tudo. A barricada, o bandido pode fazer a barricada até botar até concreto, seteira, pode fazer o que for. Entra um tanque lá com aquela lagarta, derruba tudo. Mas não, os tanques ficam lá, desfilando, desfile militar ridículo para um país em guerra civil. Aí fica lá aqueles tanquinhos, 3 tanquinhos, os navios da marinha circulando, entra fuzil, sai fuzil, e o Brasil continua como está. Pão e circo para o povo, pessoal, lamentavelmente. Forte abraço a todos, saúde e paz, muito obrigado.